Olá pessoal, tudo bem? Trazemos mais um comentário a mais uma das nossas enquetes dominicais para encerrarmos então, já nessa semana, todas as enquetes que estavam pendentes de serem comentadas, tá? Passamos aí 3 semanas afastados em virtude de compromissos profissionais, ministrando cursos e férias, e então tivemos aí algumas semanas sem comentar as enquetes dominicais, tá bom? Quem passou a nos seguir agora, a enquete dominical é um caso prático, um caso concreto que nós trazemos no domingo, aí no nosso Instagram, Leonardo Mota, _, lá nos stories. Então você fica ligado que no próximo domingo você vai ter uma enquete, um caso prático, onde nós discutiremos licitações e contratos e você pode participar. Seja simplesmente marcando se concorda ou não, se está certo ou está errado, de acordo com a sua opinião e seu conhecimento, ou até mesmo se quiser vir lá no direct. Se tiver interesse também em discutir mais licitações e até receber algumas orientações, vem participar do nosso grupo do Telegram, gratuito. Basta clicar no nosso link, na nossa bio, no Instagram, e quem está no YouTube está no texto aqui desse vídeo. Você entra e vem participar do nosso grupo do Telegram e vai poder tirar sua dúvida lá no nosso grupo do Telegram, onde temos mais de 500 colegas participantes, tá bom? Então vamos à nossa enquete e vamos comentar nossa enquete que estava pendente. Olha só, determinado órgão realizou pregão eletrônico para a contratação de manutenção de splits em 2 unidades distintas, sendo formados 2 lotes. Então o critério de julgamento foi por grupo aí, por lotes, tá? Em 2 unidades de splits. Imagine 2 sedes do órgão em cidades distintas. A mesma empresa foi vencedora da etapa de lances para os 2 lotes. Então, logicamente, serviço de manutenção de splits, em regra, é um serviço comum, tá? De engenharia, alguns entendem que é serviço comum, de toda forma, realizada por pregão, onde nós temos uma fase de lance para depois termos a fase de julgamento e a fase da habilitação. E a mesma empresa, no nosso caso, venceu os 2 lotes. Na análise dos documentos de habilitação, o pregoeiro inabilitou a empresa para o lote 1 corretamente. Então, entende-se que, imagine que o lote 1 foi exigida certa habilitação jurídica, técnica, econômico-financeira, fiscal regular, regularidade fiscal, social e trabalhista, e a empresa não atendeu a algum dos critérios lá para o lote 1. Para o lote 2, justificando que já havia inabilitado a empresa para o lote 1, também inabilitou para o lote 2. Olha só. E a empresa recorreu, justificando que o pregoeiro deveria analisar se sua documentação atende ao lote 2. E a nossa enquete pergunta: está correto o pregoeiro? Vimos aí que houve quase uma igualdade de opiniões, de concordância sobre a ação do pregoeiro. 51% dos colegas informando que sim, 49% dos colegas discordando do pregoeiro. Está em vermelho porque nós concordamos com a opinião dos 49% e nós discordamos da ação do pregoeiro. Vamos aqui. Olha só, essa enquete aqui, não vamos discutir, na verdade, legislação nem jurisprudência. Vamos discutir o fato, o caso concreto da licitação e como você deve proceder, tá? É um caso prático de execução da licitação. Olha só, temos aí 2 lotes distintos. O julgamento é por lote. Então, cada lote é entendido como tendo sua análise própria. Análise para o lote 1, análise para o lote 2. É tanto que você pode ter 2 empresas distintas vencedoras. Mas, no nosso caso, tivemos a mesma empresa que venceu a etapa de lance. Imaginemos que na etapa de julgamento a proposta dela foi aceita para os 2 lotes e temos a habilitação. Imagina que o lote 1 tinha certa exigência de qualificação técnica, mas, por exemplo, foi justificada a desnecessidade
de ter uma qualificação econômico-financeira, de não pedir balanço patrimonial, tá? Mas para o lote 2, imagina que os splits estavam instalados em uma outra sede, em um porte muito maior, e eram splits, mas que para aquela contratação do lote 2 foi exigido qualificação técnica, balanço, certidão de falência. Imagina que o lote 1 fosse tão simples que não tivesse sido pedido nem mesmo a qualificação técnica. Logicamente, para um serviço de split, sempre, provavelmente tendemos a solicitar. Mas imaginemos que para o lote 1 nós tivéssemos, por exemplo, 4 splits, uma sede muito pequena, onde tivemos lá 4 splits. E para o lote 2 tivemos 30 splits. E o edital exigiu que, por exemplo, de forma uniforme, que se comprovasse para cada lote que a empresa prestou o serviço em pelo menos 50% do quantitativo de cada lote. Então, vejamos, imagina que a empresa comprovou que atendia ao primeiro lote, 2, né? E aí, imagina que a empresa, então, não atendia para o lote 1 e não atendia para o lote 2. Imagina que tivesse sido o inverso, no nosso caso aí, a empresa foi inabilitada para o lote 1 e automaticamente foi para o lote 2. Mas imagina que o lote 1 fosse exatamente composto de 30 splits e que exigiria a comprovação de manutenção de serviço em 15, tá? Mas para o lote 2 fosse apenas 4. Então, olha só, a partir do momento em que nós temos 2 lotes, as análises são apartadas. Tá? Então, exatamente isso. A empresa foi inabilitada para o lote 1. Então, não, o pregoeiro não pode simplesmente, porque foi inabilitada para o lote 1, sem analisar as regras de habilitação exigidas de acordo com o objeto do lote 2 e simplesmente inabilitar. Tá bom? Então, a razão e a justificativa da concordância com o erro do pregoeiro nesse caso, com os 49% dos colegas que marcaram que o pregoeiro errou, é exatamente isso, meus amigos, tá? Mesmo que nós tenhamos uma licitação onde envolvamos vários itens, vários lotes, nós poderemos ter regras diferentes, tá? Aliás, poderemos ter regras iguais, mas com proporcionalidade diferente, mesmo que o edital exigisse uma regra igual, tá? E a licitante comprovasse prestou o serviço em 50% do quantitativo de cada lote, veja que é a única regra para os 2 lotes, e a empresa apresentou um atestado onde só comprovava que ela só conseguiu atender a 2 lotes, 3 lotes, 4 lotes, 4 lotes, tá? 4 splits, ela estaria, ela estaria inabilitada para o lote 1, que de repente tinha 30, mas com aquela mesma capacitação, ela poderia estar habilitada para o lote 2, se por acaso o lote 2 fosse bem menor. Tá bom? Então, para essa nossa enquete, bem mais prática do que dentro da própria legislação, é uma forma correta de se agir, tá? Então, muita atenção com essas regras. Então, concordamos com 49% dos colegas e marcaram que o pregoeiro errou em simplesmente inabilitar a empresa para o lote 2, simplesmente justificando em virtude dela ter sido inabilitada para o lote 1, sem ter analisada sua documentação de habilitação. Tá bom? Então, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado. Lembrando que estamos com inscrições abertas para o curso Formação de Agente de Contratação e Equipe de Planejamento, juntamente com o professor Abimael Torcati, em João Pessoa, nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro de 2025. E as inscrições estão abertas, tá? Lá na nossa bio temos o link direto para a página do curso, onde você vai poder baixar o seu folder. São 24 horas aula do melhor curso para quem trabalha com a fase de planejamento, fase de seleção do fornecedor, com a formalização do processo de contratação direta e com procedimentos auxiliares. Não perca essa oportunidade de vir discutir esses e outros temas lá no nosso curso e aprender com o professor Abimael na fase de planejamento e comigo, Leonardo Mota, na fase de seleção do fornecedor e capacitando você a formalizar corretamente seu processo de contratação direta. Bom, uma boa semana a todos e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais.